Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos começando mais um período de meditação, de devocional na Palavra do Senhor, e nessa oportunidade, a nossa meditação se encontra no livro de Jeremias, no capítulo de número 2, os versículos de 9 a 13. Encontre esse livro, encontre esse capítulo, esse versículo, e enquanto você procura, pause o vídeo e volte para nós fazermos a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os vossos filhos e os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, e ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo por iluminação, pedindo para que Ele esteja preparando os nossos corações para a exposição das Sagradas Escrituras. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na sua palavra. E nesse instante nós pedimos, fale aos nossos corações. Assim como o Senhor já falou a muitas outras pessoas no decorrer da história, use as nossas vidas para estarmos aprendendo a sua palavra e nos adequando à sua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Imagine, meu querido, imagine, minha querida, que você trabalha na melhor empresa do mundo. Uma empresa que preocupa-se com você, te dá um grande salário, tem um plano de carreira excelente para você, tem uma promessa de um soldo futuro muito grande, tem uma promessa de que você, inclusive, será sócio, você será participante dos lucros ativos dessa empresa. Agora, imagine que você e todos os funcionários dessa empresa decidem largá-la para ir para outra empresa. Mas não uma empresa melhor, não uma empresa com algo melhor para vocês, mas uma empresa na qual vocês pagariam para trabalhar e não receberiam nada de proveito em troca. Vocês trabalhariam como escravos. Quem teria coragem de fazer uma troca como essa? Pois é, nós fazemos essa troca. E eu te convido a aprender comigo, através da palavra de Deus, a explicação a respeito de como nós fazemos isso, de como nós fazemos essa troca tola. O livro do profeta Jeremias, como o próprio nome já diz, foi escrito pelo profeta Jeremias por volta de 580 a 593 a.C., um período onde Israel vivia um período de indisposição em relação a Deus. Estava dividida entre o culto idólatra e o culto ao Deus verdadeiro. É um período marcado por muitas mensagens do Senhor para que o povo acordasse, abrisse os olhos e percebesse o que estava fazendo de errado. Nós temos no capítulo anterior, o capítulo de número 1, um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é o versículo de número 5, no qual Deus chama Jeremias para ser o seu profeta e levar essa mensagem ao povo de Israel, ao povo de Judá, ao povo pertencente ao Senhor naquele período. E é muito interessante porque o versículo nos diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nós temos em todo esse primeiro capítulo um tratamento especial de Deus para com o seu servo Jeremias, para que ele fosse capacitado a levar essa mensagem tão dura ao povo de Israel, ao povo pertencente ao Senhor. E é muito interessante nós observarmos como Deus ele não esconde de Jeremias o quão árdua seria a sua tarefa. E a preparação que ele sofreu, o que ele recebeu, era exatamente para estar capacitado a essa tarefa. Nos primeiros versículos do capítulo 2, nós temos exatamente a declaração de como o povo estava sendo desonesto diante de Deus, de como o povo estava agindo de uma forma totalmente errônea diante do Senhor, preferindo outros deuses ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus realmente verdadeiro diante deles. E aí nós vemos uma perícope toda destinada a mostrar o amor incondicional de Deus e a infidelidade do povo. Nós chegamos então ao versículo de número 9, que inicia a nossa perícope, na qual nós temos como ponto principal a respeito de como Deus julga o pecado de infidelidade e lhe dá retribuição, de como Deus realmente condena este pecado, de como Deus realmente condena as pessoas que vivem nessa infidelidade diante dele. E nós temos três características
dessa condenação e desse julgamento para este pecado, e nós veremos a seguir. Começando aqui no versículo de número 9, nós temos o seguinte: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Nós temos a primeira característica deste julgamento e condenação do Senhor para aqueles que vivem nesse pecado de infidelidade, é uma promessa de justa retribuição. Uma promessa de justa retribuição. Na língua hebraica, todas as cidades, elas se encontram no feminino. O nome delas é no feminino. Por isso não é de se espantar que no capítulo de número 7 de Jeremias, no versículo 29, nós vemos Deus ensinando o povo através de Jeremias, explicando que eles, como um povo, eram a sua noiva, era participante de um relacionamento pactual, de um relacionamento pessoal com o Senhor. É uma ideia realmente de intimidade, é uma ideia exatamente de intimidade com Deus. E é por isso que nós vemos aqui o sentido de ser a noiva para um relacionamento de pureza, de exclusividade, um relacionamento voltado a estar atendendo ao que o noivo deseja, ao que o noivo exige. E nós vemos que Israel deixava a desejar nesse quesito. Israel deixava a desejar. E o Senhor, meus irmãos, não escolheu Israel apenas para ser a sua posse, mas para ser aquela nação que se relacionaria com ele. Tanto que nós vemos no Novo Testamento a ideia de que a Israel que Deus escolheu não era apenas a Israel física, mas sim a Israel espiritual. Um sentido claro de que a escolha de Deus não falhou, Deus não foi pego de surpresa ou desprevenido. Deus, na verdade, já havia escolhido os seus antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo. Pois bem, Deus escolheu Israel para relacionar-se com ele. Mas o povo de Israel preferiu estar voltando-se a outros deuses, ao invés de estar servindo e adorando o Deus verdadeiro, o Deus que de fato havia os escolhido, havia os separado para si. De forma bem clara, eles escolheram abandonar o Deus com D maiúsculo para buscarem vários deuses com D genérico, com D bem minúsculo. Eles trocaram o Deus provedor por um nada, como é narrado no versículo de número 9. Eles trocaram o que era tudo por aquilo que não era nada. Eles estavam sendo cuidados por Deus, mas preferiram abandonar a Deus. Tanto que na sua Bíblia, em negrito, no início do texto, o título é Perfídia sem exemplo, que numa tradução bem básica nós poderíamos trocar por um pecado sem comparação, sem algo que possa equiparar-se. E aí o profeta Jeremias, ele utiliza-se de alguns exemplos para demonstrar que realmente é um absurdo este pecado diante do Senhor, este erro diante do Senhor. O que nós vemos aqui é que ser infiel diante de Deus é algo muito sério. O povo de Israel adulterou, o povo de Israel realmente preferiu estar buscando outros deuses, ao invés de estar se voltando ao Deus verdadeiro, ao Deus que de fato é poderoso. O sentido de julgamento, ele é voltado aqui exatamente no versículo de número 9, quando o Senhor promete que pleiteará com o povo. O sentido realmente de julgar, de estar colocando na balança o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado. Deus estaria dando uma justa retribuição àquilo que eles fizeram, a essa troca que eles fizeram. E hoje, meus irmãos, nós podemos perceber que os nossos pecados também exigem uma justa retribuição de Deus. Exigem realmente um pagamento diante do Senhor, mas não financeiro, longe disso. Exige um pagamento das nossas vidas diante do Senhor. Tanto que quando nós observamos o sacrifício de Cristo por nós, meus irmãos, foi exatamente para que nós pudéssemos ser perdoados diante de Deus, para que nós pudéssemos ser isentados da culpa eterna dos nossos pecados. O que nós vemos é que a justa retribuição é necessária. E para o povo, nesse contexto, a justa retribuição que eles receberiam para o seu pecado, para o afastamento diante de Deus, é exatamente o exílio babilônico, que fora prometido aqui e se cumprira depois. O que nós vemos é que o povo estava com desdém diante do Senhor, e Deus não permite brincadeiras diante dele. Ele exige uma justa retribuição e retribui o povo com exílio babilônico. Deus não deixou de ser o Deus que cuida e que se importa com o seu povo, com seus escolhidos. Mas Deus demonstrou também que é um Deus zeloso, um Deus que se importa com a sua santidade e que exige santidade por parte daqueles que o servem, por parte daqueles que o adoram. Deus não é um ser que se satisfaz com metades, com porcentagens. Ou você é exclusivo de Deus, ou você não pertence a Deus. Em Cristo Jesus, nós temos a capacidade de sermos comprados e sermos exclusivos a Deus.
Nós pertencemos ao Senhor, somos exclusivos a Ele. Portanto, meu querido, quando nós paramos para pensar como o povo estava agindo diante de Deus, se adulterando, voltando-se a outros deuses, abandonando o Deus verdadeiro, e há essa promessa de justa retribuição para esse pecado, este erro que eles estavam cometendo, nós vemos que muitas vezes nós pensamos que o julgamento não virá, Mas veio sobre a vida deles, veio através do exílio babilônico. O julgamento de Deus em nossas vidas será feito no retorno de Cristo Jesus. Até lá, todos nós que fomos eleitos antes mesmo da fundação do mundo, podemos descansar seguros, porque uma vez alcançados, nós somos perdoados. O julgamento virá, mas nós já somos salvos em Cristo Jesus. O que nós temos para hoje, meus irmãos, é a identificação de que as consequências eternas, elas foram tiradas das nossas vidas. Você não sofrerá eternamente por causa dos seus pecados, mas você sofre no hoje. As consequências atuais, terrenas do pecado, elas permanecem. Se você erra diante de Deus, você paga as consequências. Se você transgride a lei do Senhor, há punição para a sua vida. Uma das punições maiores que nós enfrentamos por causa dos nossos pecados é o afastamento diante de Deus. É a falta de intimidade com Deus. É o distanciamento do Senhor das nossas vidas. As consequências atuais, terrenas, ainda existem. As consequências eternas, elas foram perdoadas por Deus através de Cristo Jesus. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que Deus garante que o salário do pecado é a morte. Para nós que fomos alcançados em Cristo Jesus, não há essa prerrogativa, não há essa preocupação de que nós morreremos eternamente ou que pagaremos eternamente o preço dos nossos pecados. Porém, para nós que temos essa novidade de vida, para nós que vivemos em exclusividade para Deus, o nosso viver é muito importante, porque a salvação é algo definitivo, é algo pontual, só ocorre uma vez. Mas a santificação, o processo de nós sermos cada vez mais santos diante de Deus, é um processo, como eu narrei, um processo. Não é algo que você acorda e é 100% santo. É algo gradual. Todos os dias você se esforçando para agradar a Deus, para ser mais íntimo dEle, para realmente errar menos diante do Senhor. Você foi chamado por um Deus que é santo. Então precisa ser santo para agradar a Deus, para agradar ao Deus que te chamou, que te resgatou. Ou você é santo diante de Deus, ou você paga as consequências. Ou você é totalmente santo diante de Deus, ou você arca com as consequências para a sua vida. Você arca com as consequências para a sua vida. Servir a um Deus santo, sem ser santo, é impossível. Em toda a Escritura nós vemos isso. No livro de Levítico, nós vemos na Epístola de Pedro, nós vemos que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Ser santo para servir a um Deus santo não é apenas uma opção para o cristão, é uma obrigação. É impossível agradar a Deus sem buscar santidade para a vida. É uma exigência inquestionável. Sede santo, porque o seu Deus é santo. Por isso, meu querido, volte ao Senhor e obtenha realmente o perdão, ou receba a punição eterna para todos aqueles que não foram alcançados por Cristo Jesus. Para todos aqueles que não foram alcançados por Cristo Jesus. Sede santos, porque o seu Deus é santo. Porque o seu Deus é santo. Abandone o pecado. Abandone as práticas pecaminosas, seja em pensamento, palavra ou ação. Volte ao Senhor em integridade e exclusividade e obtenha um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Uma segunda característica que nós temos, que o texto nos fornece, a respeito desse julgamento e dessa condenação para o pecado de infidelidade diante do Senhor, se encontra nos versículos de 10 a 12. Observe. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu Deus, o meu povo, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. A segunda característica que nós temos aqui é uma acusação bem fundamentada. De modo geral, os versículos de 10 a 11 nos mostram algo absurdo. O povo de Deus abandonou o seu Deus e, como se não fosse o suficiente isso, colocaram outro Deus no lugar. Colocaram um Deus genérico, um Deus que não é verdadeiro, que não é vivo no lugar. E o profeta Jeremias, para deixar isso bem claro, ele faz o seguinte, ele pega dois lugares ao redor do mundo, simbolizando os dois extremos do mundo, Chipre e Quedar, para exemplificar que no mundo inteiro nunca se viu algo semelhante.
Ninguém nunca viu algo tão absurdo, algo que pudesse deixar realmente tudo o que existe tão boquiaberto, tão espantado, com uma troca tão absurda como foi feita. O que nós temos aqui é o seguinte: o povo de Deus, que servia ao Deus verdadeiro, o Deus que realmente cuidava, protegia, amparava e que destinava a usar coisas melhores, escolheram largar esse Deus e procurarem deuses pagãos. E aí você pensa, nossa, isso é muito absurdo, muito errado, mas como que o mundo se pasma diante disso? O mundo se pasma diante disso quando os servos dos deuses pagãos, servindo a deuses falsos, eram fiéis aos seus deuses falsos. O Deus verdadeiro fora abandonado pelos seus servos. E os deuses pagãos tinham servos fiéis. Isso, meus irmãos, nos deixa realmente envergonhados quando nós paramos para observar como este povo abandonou o seu Deus e como o povo estrangeiro não largava de forma alguma os seus deuses. Preferiam morrer do que abandonar os seus deuses, por mais falsos que eles fossem. Por mais falsos que eles fossem. Há um contraste claro aqui, bem claro, entre os versículos que nós lemos, mostrando que o povo de Deus era infiel e o povo pagão era fiel aos seus deuses, por mais que eles fossem falsos. Por mais que eles fossem falsos. Eles trocaram o Deus verdadeiro, inestimável, por aquilo que não tem valor algum. Trocaram o Deus de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, por aquilo que não tem valor algum. E isso, meus irmãos, nós vemos se repetindo no Salmo de número 106, versículo 20, quando o povo de Deus faz aquele simulacro de bezerro para estar adorando, ao invés de adorar o Deus verdadeiro. E nós vemos isso também em Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que eles abandonaram o Senhor de todas as coisas para estarem vivendo as coisas do mundo. Nós vemos, meus irmãos, que o que o povo estava fazendo aqui é algo absurdo e que a Bíblia narra e condena como algo que não deve ser imitado, não deve ser repetido em hipótese alguma. Tanto que no versículo de número 12, o profeta Jeremias, ele convoca os céus, convoca a criação para que elas sejam testemunhas, para que eles sejam testemunhas do que o povo estava fazendo, para os céus ficarem horrorizados, para que tudo fique realmente registrado de que o povo estava abandonando o Deus verdadeiro para buscar deuses falsos, para buscar aquilo que eles sabiam que existia somente em Deus. Mas eles estavam procurando em outros lugares, Jeremias convoca os céus, convoca a terra para serem testemunhas. Como nós já vimos ocorrer, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, inclinai ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Nós vemos se repetindo, meus irmãos, exatamente isso. A criação como testemunha da infidelidade do povo de Deus. A criação como infidelidade daqueles que deveriam ser exclusivos ao Senhor. Os acusados aqui, eles estão exatamente numa situação muito complicada, porque é uma acusação bem fundamentada. Esses versículos nos mostram que é uma acusação que ela é bem montada, bem fundamentada. Tem fundamentos que os acusados não podem de forma alguma se defender. Os acusados não podem de forma alguma encontrar argumentos para se justificar diante do Senhor. Não tem como. É uma acusação extremamente bem fundamentada. Eles trocaram o dono de tudo pelo que não é nada, pelo que não vale nada. Eles trocaram aquilo que tem muito valor por aquilo que não tem valor algum. Aí você para e pensa, nossa, o povo é muito errado, né? Que absurdo, olha para você ver, o povo trocando realmente Deus por aquilo que não é nada, mas que povo bobo, mas que povo que não pensa, que coisa absurda. Eu no lugar deles não faria tal coisa. Meu irmão, infelizmente a gente faria e a gente faz a mesma coisa. Não no mesmo momento, não na mesma circunstância, mas no mesmo sentido. Nós fazemos no mesmo sentido a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui. Nós trocamos o Deus de todas as coisas por várias das coisas que pertencem a Deus. Por várias das coisas que pertencem a Deus. Basta que você observe. A gente é tão ocupado, mesmo na quarentena, a gente é tão ocupado que a gente, às vezes, passa o dia inteiro assistindo série, assistindo filme, às vezes a gente passa o dia inteiro arrumando a casa, o dia inteiro conversando com a nossa família, interagindo com a nossa família, mas nós nos esquecemos de nos voltarmos a Deus. Deixamos a nossa oração para o final do dia e começamos ela na noite e terminamos só no outro dia, porque a gente dorme enquanto está orando. A gente deixa a leitura da palavra para quando sobra tempo e a gente lê, às vezes, um versículo e... Não, a meta está batida. Eu li a Bíblia hoje. E a gente vai achando que está agradando a Deus, quando, na verdade, a gente está trocando
o Deus de todas as coisas, por muitas dessas coisas, por muitas dessas coisas. Nós observamos, meus irmãos, que de modo prático, o povo de Deus havia abandonado Deus por vários deuses pagãos. E hoje, estamos abandonando o nosso Deus em muitas circunstâncias, para satisfazermos os nossos corações com muitas das coisas que pertencem a Deus. Deixamos o Senhor de tudo para estarmos buscando muitas dessas coisas que englobam esse tudo. Muitas dessas coisas que englobam esse tudo. De modo geral, meu querido, funciona assim. Onde você investe o seu tempo e o seu dinheiro é onde está a sua prioridade. Se você não emprega o seu tempo a Deus, se você não destina o seu tempo ao nosso Senhor, Ele não é prioridade na sua vida. O Senhor do tempo não merece o seu tempo. É assim que você demonstra, é assim que você se porta, é assim que você age. O Senhor de todas as coisas não merece o que pertence a Ele. É assim que você age, é assim que você demonstra a sua prioridade, é assim que você demonstra o que é prioridade na sua vida. Todos os pecados, meus irmãos, deixam provas incontestáveis. É uma acusação bem fundamentada porque as provas nos constrangem. E todas as vezes que nós somos infiéis diante do Senhor, as provas vão ficando para nos envergonhar. Todas as vezes que nós preferimos assistir séries, filmes, novelas, futebol, preferimos estar com os amigos do que estarmos com Deus, nós estamos fornecendo provas incontestáveis da nossa infidelidade diante do Senhor, da nossa infidelidade diante do nosso Deus. Nós estamos fornecendo provas contra nós mesmos, Por isso, meu querido, seja fiel a Deus, seja fiel ao Deus verdadeiro. E experimente tudo de bom que existe reservado àqueles que são íntimos do Senhor, àqueles que são fiéis a Ele de fato. Experimente tudo de bom que está reservado àqueles que pertencem ao Senhor. Você demonstra ser salvo pela forma que você vive, isso é óbvio, mas você também demonstra não ser salvo pela forma como você vive. Quando Jesus diz que pelos frutos você conhecerá a árvore, é demonstrando exatamente isso. Se nós somos fiéis a Deus, a gente demonstra nossa fidelidade sendo fiel. Não tem outro jeito, é sendo fiel. E a gente demonstra nossa infidelidade a Deus sendo infiel. Não tem outro jeito também. Ou você é fiel a Deus, ou você é infiel. Não existe mais ou menos fiel, mais ou menos infiel. Ou é fiel, ou não é fiel. Você é fiel a Deus. Você de fato é fiel a Deus. O povo estava vivendo essa dualidade, essa separação entre agradar a Deus e agradar outros deuses. A partir do momento que eles estavam agradando a Deus em parte e agradando a esses deuses em outra parte, eles já deixaram de agradar a Deus há muito tempo. Se você é salvo em Cristo, viva como salvo em Cristo. Porque você é salvo com Cristo ou é condenado longe dele. Não existe outra opção para nós. E aqueles que foram comprados e resgatados por Cristo Jesus, eles têm transformação de vida e vivem em fidelidade a Deus. Não seja infiel, seja fiel ao Deus de todas as coisas e veja o quão prazeroso é ter uma vida santa, íntegra, em exclusividade ao nosso Deus. Volte-se ao Senhor. Uma terceira e última característica que o nosso texto nos fornece se encontra nos versículos 12 e 13. Convido você a voltar os seus olhos novamente ao texto, para que a gente possa estar lendo novamente. Diz assim: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Terceira característica que nós vemos dessa infidelidade do povo e da promessa de julgamento e de retribuição do Senhor é exatamente uma troca tola. Eles fizeram uma troca tola. No início eu propus um quadro onde a gente fazia uma troca absurda e que eu prometi que nós faríamos uma comparação de como nós fazemos isso na prática. Nós já começamos a ver isso. Mas eu vou escancarar isso ainda mais para você, para que não reste dúvidas de que muitas vezes nós somos infiéis a Deus porque nós não nos preocupamos com a nossa fidelidade. Porque nós não nos importamos em sermos fiéis de fato ao Senhor. Basta que você observe aqui, Jeremias, nesses 2 versículos, ele enfatiza novamente a infidelidade do povo, de modo claro, a gente pode perceber isso. Mas eles cometeram 2 males que a gente às vezes não percebe a importância de observarmos isso. O povo havia abandonado Deus
para estarem buscando outros deuses. Beleza, até aí você entendeu. O povo de Deus havia abandonado o manancial de águas vivas para buscarem cisternas rotas. Aí você fala, nossa, mas isso é ruim, mas é tão ruim assim? Observe por quê. Normalmente, a gente troca alguma coisa para a gente ter alguma coisa melhor. É assim que funciona. Você não troca de casa, se você pode ver numa casa boa, para ir para uma casa ruim, simplesmente porque, eu quero mudar para uma casa inferior. Simplesmente por isso. Você não troca o seu carro bom por um carro inferior, se você pode manter o seu carro. Não tem sentido. Você não vai trocar o seu celular, a sua televisão, o seu computador por algo inferior, se você pode ter algo melhor. Você não faz esse tipo de troca, não tem sentido. E o povo fez exatamente isso. Observe, eles trocaram um manancial, aquilo que tem água, que não vai acabar, não tem como acabar, por aquilo que é uma cisterna rota. A cisterna por si só já tem água limitada, já tem uma quantidade de água bem limitada. Agora uma cisterna rota é uma cisterna que perdeu o seu reboco interno e rachou. Significa o seguinte, a cisterna, que já tem uma quantidade de água limitada em comparação com o manancial, ela agora está rachada. Então a quantidade pequena de água que ela tinha em comparação com o manancial, vaza. Vaza. Simplesmente assim. Vaza. Tem evasão dessa água. Então o que nós vemos, meus irmãos, é exatamente isso. Eles abandonaram a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, para colocar outro em seu lugar. E outro que não podia fazer a mesma coisa que Deus podia. Outro que não tinha a mesma capacidade, o mesmo poder, o mesmo domínio que Deus tinha sobre a sua vida e sobre toda aquela nação e sobre toda a criação. Eles trocaram Deus por aquilo que absolutamente não é nada. Por aquilo que não é nada. Nada, nada mesmo. Uma troca mais ou menos assim. Imagine que você tem uma Lamborghini, por exemplo, um carrão, e você decide trocar por uma bicicleta que não tem nada além do guidão. Serve para quê? Nada. Absolutamente nada. Nada mesmo. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o povo de Deus, trocando o Deus verdadeiro, o manancial de águas vivas, por uma cisterna rachada, que não pode suprir as suas necessidades. Trocaram Deus Todo-Poderoso, o provedor do povo, por aqueles que não podiam de forma alguma atender a uma única necessidade sequer. Uma única necessidade do povo. É triste nós pararmos para pensar que hoje nós fazemos a mesma coisa, meus queridos. Que hoje nós fazemos a mesma coisa. Trocamos o Deus provedor por muitas das suas provisões, por muitas das suas bênçãos. Trocamos o Deus abençoador por muitas das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Nós trocamos o provedor por muitas coisas falhas e provisórias. Cisternas rotas eram cisternas rachadas, que não podiam atender às necessidades do povo. E nós hoje, muitas vezes, olhamos que fazemos a mesma coisa quando nós nos aventuramos em satisfazer os nossos corações no pecado, tentando satisfazer as nossas necessidades com aquilo que só gera mais necessidade, naquilo que só gera mais necessidades. E nós vemos, meus irmãos, que o povo, ele estava fazendo essa troca, uma troca boba, tola, sem sentido, sem proveito, sem ganho, trocando o provedor por aquilo que não pode atender às suas necessidades. Em João, no capítulo 4, dos versículos 10 a 14, nós vemos o texto no qual Jesus se denomina a fonte de águas vivas, a fonte de águas que jorra para a eternidade. Nós vemos nesse texto Jesus explicando que todos aqueles que beberem da sua água não tornarão a ter sede, no sentido de salvação, no sentido de vida com Deus, de preenchimento das suas necessidades. E nós hoje, meus irmãos, que bebemos dessa água quando fomos alcançados por Cristo Jesus, nós não podemos nos satisfazer com aquilo que não atende às nossas necessidades. Nós não podemos nos voltar àquilo que de fato não preenche a nossa necessidade de viver, a nossa necessidade de existir. Todas as vezes que nós nos voltamos para o pecado, ao invés de estarmos em exclusividade a Deus, nós estamos trocando o manancial de águas vivas por cisternas rotas, por cisternas que não mantêm a água, a pouca água que elas tinham. Todas as vezes que nós nos voltamos aos prazeres do mundo, ao invés de nos voltarmos a Deus, nós estamos trocando o Deus provedor por uma parte muito pequena daquilo que poderia atender às nossas necessidades. Estamos trocando o provedor por aquilo que não atende às nossas necessidades. Eles fizeram uma troca tola, uma troca sem ganha. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, quando nós trocamos o Deus provedor por muitas das suas provisões.
Meus irmãos, quantos de nós só buscamos a Deus quando nós precisamos de alguma coisa? Quantos de nós só oramos a Deus quando a situação está ruim? Quantos de nós desejamos somente buscar, adorar e servir a Deus quando de fato nós precisamos de uma bênção, quando de fato nós precisamos de uma ajuda de Deus? E quando as coisas melhoram, quando as coisas voltam à normalidade, nós vamos voltar a viver da forma infiel que nós vivíamos. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós fazemos essa troca sem sentido algum? Basta que você observe. Bastou começar a pandemia para as pessoas começarem a desejar muito a Deus. Nossa, um fervor esplendoroso. As pessoas muito desejosas de Deus. E vai bastar passar essa pandemia, as coisas voltarem ao normal, para muitos que estavam com esse fogo consumidor nos seus corações, voltarem novamente à prática do pecado, a viverem no pecado, como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Meu irmão, as bênçãos de Deus não são melhores do que a intimidade com Deus. Não são melhores de forma alguma. O que Deus pode fazer por você não é melhor do que a intimidade que Ele oferece a você. Não troque o Deus de todas as coisas por várias das coisas que pertencem a Deus. Não troque Deus pelas suas bênçãos. Não troque o Senhor das bênçãos pelas bênçãos do Senhor. Não faça essa troca sem sentido. Não faça essa troca sem sentido. Não faça dessa forma. Porque a necessidade da sua alma, a necessidade vital que você tem é de perdão e cura da sua alma, do seu coração. E isso, meu irmão, só existe em Deus. Só existe em Deus. O mundo, o pecado, as bênçãos que o Senhor oferece a nós, através de Cristo Jesus, não são melhores do que a intimidade com Deus. Não são melhores do que a intimidade com Deus. Basta que nós observemos, meus irmãos. O nosso texto nos mostra isso. Fazer uma troca tola, sem sentido, sem ganho. Trocar o Deus de todas as coisas por muitas dessas coisas, sejam elas pecado ou não. Nós devemos servir ao Senhor, não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Sirva ao Senhor, volte-se em integridade ao Senhor, e veja o quão prazerosa é a vida em exclusividade de vida ao nosso Deus. Viva para Deus, não para o que Ele faz por você, e não pelo que Ele faz por você. Portanto, meu querido, nós vemos o nosso texto sendo mostrado que nós não temos como argumentar diante de Deus a troca que a gente faz. A gente não tem como justificar. A gente não tem como falar, Deus, foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. Não tem como. Não adianta. Você não tem como argumentar os seus pecados diante de Deus. Ninguém te obriga a pecar. Ninguém te obriga a pecar. Não tem como você argumentar isso. Nós vimos no nosso texto também a respeito de como, de fato, o povo fez uma troca sem sentido. O povo realmente fez uma troca que horroriza até aqueles que não servem a Deus. Trocaram Deus por um Deus falso. Meus irmãos, nós nos dizemos fiéis a Deus. E nós trocamos Ele por várias coisas no nosso dia a dia. E as pessoas que não servem a Deus, as pessoas que são viciadas de fato na bebida, na prostituição, nas drogas, elas não trocam o seu vício por outra coisa. Elas são fiéis no que é errado. E nós somos infiéis naquilo que é certo. Nós somos infiéis naquilo que de fato é correto para as nossas vidas. É triste, é vergonhoso, é lastimável para as nossas vidas percebermos que nós que somos fiéis ao Deus vivo, somos menos fiéis do que as pessoas que vivem no erro, vivem no engano, vivem na perdição. Elas são fiéis ao pecado e nós somos infiéis ao nosso Deus. Somos infiéis ao nosso Deus. Por último, vimos o nosso texto como o povo fez uma troca que não tem sentido porque trocaram o provedor de todas as coisas por uma fração mínima daquilo que poderia de fato ser o atendimento às suas necessidades. E nós hoje, meus irmãos, servimos a Deus muitas vezes, preocupados apenas em Ele nos servir, nos atender, suprir as nossas necessidades. Você não foi chamado para ser servido por Deus. Você foi chamado para servir ao Deus vivo de todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas. Você foi chamado, comprado, resgatado em Cristo Jesus para pertencer em exclusividade a Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, volte-se ao Senhor. Volte-se em integridade, em fidelidade, em firmeza ao seu Deus. Não pelo que Ele te oferece de bênçãos, mas pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por você. Volte-se em integridade ao nosso Deus.
Não faça essa troca tola. Não escolha viver os prazeres momentâneos do mundo. Opte por viver o prazer imensurável, inenarrável, o prazer eterno de ter uma vida em exclusividade para Deus, começando aqui e se estendendo por toda a eternidade na glória. Viva para o Senhor, apenas para o Senhor e unicamente no Senhor. Que Deus abençoe sua vida e te capacite a, de fato, viver em exclusividade, viver em fidelidade ao nosso Deus. Deus te abençoe e assim você seja, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale os nossos corações, nos capacite a vivermos dessa forma a Ele. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pela sua palavra que foi ministrada às nossas vidas e pedimos ao Pai, nos capacite a vivermos em fidelidade, a vivermos, ó Pai, em exclusividade ao Senhor. Santo Deus, se alguém que assistindo a essa mensagem está vivendo de uma forma alheia à sua vontade, alheia à santidade ao Senhor, capacite essa pessoa a estar voltando-se ao Senhor, a estar se voltando em exclusividade ao Senhor. Santo Deus, nos capacite a vivermos para o Senhor e não para o que o Senhor faz por nós. Nos capacite a servirmos ao Senhor pelo amor que o Senhor direcionou a nós, não pelas bênçãos que o Senhor tem destinado a nós através de Cristo Jesus. Nos capacite, ó Pai, a servirmos ao Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz por nós. Nos abençoe, Senhor. E todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem sejam abençoados pelo Senhor na principal bênção que nós podemos receber, que é a capacidade de sermos santos para servirmos e adorarmos ao Senhor. Que assim nós sejamos, ó Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e assim você seja, hoje e para todo sempre. Amém. Terra procurar
Meu irmão, minha irmã, é muito prazeroso nós podermos juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E agora nós vamos caminhando para o encerramento deste momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a estar se voltando ao Senhor. Nós vamos orar mais uma vez e logo em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, sei que cada uma das famílias que estão assistindo a essa mensagem dê paz e segurança aos seus corações e os lembre mais uma vez que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nestes momentos de pandemia, nestes momentos de quarentena, nós possamos utilizar este tempo para nos voltarmos ainda mais ao Senhor. Sê conosco, ó Pai, nos proteja, nos abençoe e nos lembre o quão prazeroso é uma vida somente em Ti. Que assim nós possamos nos portar, hoje e para todo sempre. Amém. E agora, meu irmão, agora, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que estão vendo essa mensagem e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe ricamente sua vida e assim você viva em exclusividade ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.